Bom dia pessoal, tudo certo aí com vocês? Vamos começar a primeira videoaula, né, nessa quarentena complicadíssima, né, que a gente passa. Confesso que é uma situação, né, inimaginável. Eu estou ainda me adaptando a isso, gravação de aula, tudo isso é algo muito novo, né? Então vamos ver como é que vai funcionar isso. Eu recomendo que vocês anotem à medida que eu for falando, né? Se tem uma vantagem, a vantagem é que dá para ir parando o vídeo, né? Então vocês vão parando e vão anotando, como se fosse aula presencial, tá? Não muda nada isso, tá? Vão anotando aí normal, sem problemas, faz esqueminha de título, subtítulo, do jeito que vocês estão acostumados com a minha aula, certo? O que tiver dúvida, vocês podem mandar no grupo. Aliás, manda no privado, que eu acho mais fácil, porque fica mais fácil até de eu visualizar. Beleza? Os exercícios. No final, eu vou recomendar para vocês quais eu quero que vocês façam. Tá? E aí vocês vão entregar no plural e eu vou dar visto pelo plural. Tá? A gente marca aí um prazo, uma semana, sei lá, para vocês me entregarem. Isso aí eu mando depois as informações, né, corretas já no próprio grupo. Beleza? E vamos com o conteúdo, né? Nós vamos começar as aulas 11 e 12, dando continuidade à questão dos mapas, né? Primeiro era a divisão dos continentes, lembra aquele assunto da aula 10, que era um assunto bem fácil. Esse também é bem tranquilo, nós vamos falar agora o mapa do Brasil, tá? Para falar do mapa do Brasil, primeiro assunto, pode pôr aí o primeiro subtítulo, olha só, pontos extremos, certo? Então, vamos ver primeiro valores, vocês não precisam decorar isso, tá? Mas olha só uma curiosidade, em vermelho aqui é o tanto de terra que o Brasil tem no hemisfério sul, em azul é o tanto de terra que o Brasil tem no hemisfério norte, dá uma olhada a diferença, mais ou menos 92% da porção de terra do território brasileiro, obviamente, está localizada no hemisfério sul, né? A gente tem cerca de 8% só no hemisfério norte, né? Outra coisa interessante, a extensão norte-sul do Brasil é 4.394 quilômetros. Anota essas informações, mais por curiosidade, eu acho interessante, tá? A extensão leste-oeste, dá uma olhada, ó, é 4.319. Reparem, 4.319 leste-oeste, 4.394 norte-sul. Você tem uma diferença aí de aproximadamente 80 quilômetros. Dá para falar que o Brasil é quase simétrico. Tá? Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a ver mapa, né, e ter uma noção assim melhor, né, da divisão territorial, eu sempre tive a impressão que o norte-sul era maior. De fato ele é maior, mas não é muito maior. Tá? A minha impressão é que era gigantesco, né? É a diferença aí de 80 quilômetros. Tá? Outra informação importante, a extensão que nós temos do litoral brasileiro, tá, é de 7.367 quilômetros, 7.400 quilômetros. E a extensão que a gente tem da faixa terrestre continental é de 15.719, o dobro do nosso litoral. Tá? O Brasil é um país muito recortado, né? Dá para perceber aqui, ó, ele é bem recortado. Tá? Então a fronteira terrestre é o dobro da nossa fronteira litorânea, certo? Pontos extremos, extremo norte, a gente tem o Monte Caburaí, em Roraima, que é a nascente do rio Ailã, que está explicado aqui. Ponto extremo sul é o Arroio Chuí, que é um rio, tá? Que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Ponto extremo leste, oriente, né? É a praia Ponta dos Seixas, na Paraíba. Ponto extremo oeste, ocidente, é a nascente do rio Moá, numa serra lá no Acre, chamada Serra de Contamana. Beleza? Vão anotando isso, certo? Se a gente tem um território tão extenso, tá? Ainda dentro desse primeiro item, pontos extremos, tá? A gente tem problema de fronteira, né? A nossa fronteira de mais de 15 mil quilômetros acaba sendo uma fronteira com quase todos os países da América do Sul. Os dois países que não fazem fronteira com o Brasil, isso aí vocês têm que saber, Chile e Equador, certo? O Brasil, lá no norte, ele faz fronteira com as três Guianas,
Ó, a Guiana Francesa, a antiga Guiana Holandesa, que hoje é chamada de Suriname, a Guiana Inglesa, que hoje é só chamada de Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, e dá para forçar a barra aqui, pega até um pedaço da Bolívia, né? A Bolívia já seria mais ou menos no centro ali do Brasil, tá? Mas está indo para esse centro-norte. É uma área complicada, pessoal, dá uma olhada aqui na legenda, ó. Nós temos reservas indígenas, nós temos presença do exército, nós temos presença da aeronáutica, e isso aqui é o foda, tá? É uma região com uma concentração enorme de minerais metálicos. Então desperta interesse de garimpeiro, desperta interesse de grandes indústrias. A gente tem questões terríveis de desmatamento, a gente tem questões terríveis de conflitos entre garimpeiros, indígenas, exército, aeronáutica, tá? Então é uma região complicada. Para isso, o Brasil desenvolveu um projeto chamado Calha Norte, tá? Que é um projeto de vigilância, que consiste na presença do exército, na presença da aeronáutica para fazer vigilância via terrestre, com o exército, via aérea e satélite, com a presença da aeronáutica, drones que fazem monitoramento para pesquisar se tem área de desmatamento, né, se tem área aí de conflito, né, entre indígenas e latifundiários, indígenas e garimpeiros, né, fluxos ilegais, tanto de pessoas e mercadorias, principalmente nessa região da fronteira, tá? Brasil e Colômbia, que é um negócio complicado por causa de narcotraficantes. A gente tem um outro problema, que é a mata, que dificulta a vigilância, né, de maneira mais adequada. Tem uma floresta gigantesca, que é a Amazônia, né, e nessa região da Amazônia nós temos a prática da biopirataria. Então, deu para perceber o tanto de problema, tá, que a gente tem? Anotem tudo isso que eu falei, tá, os problemas que a gente tem na fronteira, né, as presenças aí de exército, aeronáutica, né, as reservas indígenas, garimpeiros, biopirataria, né, desmatamento desenfreado que a gente tem na região, fluxos ilegais de mercadorias e pessoas, narcotráfico, tudo isso são problemas que a gente tem nessa região norte. E aí o Calha Norte é um projeto que é do governo, que tem aí, né, a presença tanto do exército quanto da aeronáutica para tentar minimizar esses problemas. Beleza? Próximo assunto. Vamos falar agora das divisões regionais do Brasil. Tá? Então seria um segundo subtítulo, Divisões Regionais do Brasil. A primeira divisão, pessoal, é a divisão de 42, que é essa que vocês estão vendo aí. É uma divisão que foi feita oficialmente pelo IBGE. Lembrando que o IBGE foi criado em 1937 no governo Vargas. Tá? E em 42, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez uma divisão do território brasileiro. Tá? O Brasil foi dividido em 5 regiões: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Leste. Dá uma olhada, são essas regiões. Olha a região Sul, que interessante. São Paulo, Paraná, Território do Iguaçu, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha a região Leste, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Lembra que o DF era o Rio de Janeiro capital? Minas Gerais. Tá uma divisão bem diferente do que a gente tem hoje. Ó. Mato Grosso e Goiás, no Centro-Oeste. Território do Guaporé, território de Ponta Porã. Tá? Então olha só que interessante. Quantos estados o Brasil tinha em 42? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 estados. Hoje, lembrando, o Brasil tem 26 estados, né, mais o DF. Lembrando, então, o Brasil tinha 20 estados mais o DF, que é o Rio de Janeiro, na época, né? E o Brasil, ele tinha territórios federais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e Fernando de Noronha era considerado um território federal. 7 territórios federais. Hoje o Brasil, se for ver território federal, é só o DF, né? O que são esses territórios federais? Reparem que a maioria aqui, ó, eles estão localizados em áreas de fronteira. Territórios federais não eram estados, eram áreas administradas pelo governo federal. E a ideia de fazer em área de fronteira era fazer um projeto de vigilância de fronteira, né, para evitar qualquer problema. Lembrando que o território de Fernando de Noronha hoje é uma ilha de Fernando de Noronha que pertence ao estado de Pernambuco. Tá? Território do Amapá virou estado do Amapá. Território do Rio Branco virou estado de, melhor dizendo, Roraima. Território do Acre virou Acre. Território do Guaporé virou Rondônia. Ponta Porã e esse pedação todo aqui, ó, virou Mato Grosso do Sul. Essa parte virou Tocantins, que seria o norte de Goiás.
E o território de Iguaçu ele foi incorporado ao Paraná e uma parte a Santa Catarina. O DF veio para cá, né? Brasília veio aqui no estado de Goiás. Beleza? Então, esses eram os estados que a gente tinha no Brasil, essa era a divisão oficial de 42. O critério estabelecido é meio que um critério de pontos cardeais, ó, tipo norte, nordeste, leste, centro-oeste, sul, tá? Não havia um critério muito pré-estabelecido, era só uma divisão meio básica. A divisão atual é a de 88, ó, reparem, com os estados, os 26 estados, mais o DF, né? Então são 27 unidades, né, administrativas, vamos dizer assim. Os estados são divididos em região norte, nordeste, centro-oeste, DF, sudeste e sul do Brasil. Beleza? Essa divisão do IBGE, ela leva em consideração critérios também dos pontos cardeais e critérios que a gente chama, né, de critérios físicos, né, por causa da presença aqui, por exemplo, da Amazônia, região do Sertão Nordestino, região do Cerrado, né? Seriam esses critérios pré-estabelecidos. E dá para a gente falar também de aspectos socioculturais, tá? Da ocupação territorial, né? Da parte histórica, né, do território do Brasil. Por isso, essa divisão. Beleza? Então, a divisão oficial do Brasil é a divisão de 88, que também foi feita pelo IBGE. Bom, uma outra divisão é a divisão geoeconômica, que foi feita pelo Pedro Geiger, 1967. Essa divisão geoeconômica divide o Brasil em 3 regiões, a gente chama de macro-regiões. Olha a região do Centro-Sul, olha a região do Nordeste e olha a região da Amazônia. Reparem, ó, não tem muita, né, importância, que não faz a divisão total, tá vendo? O Maranhão foi dividido no meio, né? O norte de Minas entrou no Nordeste. O sul do Tocantins entrou no Centro-Sul, o sul do Mato Grosso entrou no Centro-Sul, tá? Então, não tem muita importância a divisão do estado, né? É interessante que a gente tem aí estados sendo divididos para poder se adequar ao critério que ele quis. Critério, ó, critérios físicos, econômicos, critérios econômicos. Tá? O que seria o critério físico da Amazônia? Vai anotando isso, hein? Critério físico da Amazônia, a floresta. O que seria o critério econômico da Amazônia? Extrativismo, né? Mineral, vegetal. O que seria o critério físico do Nordeste? A região do semiárido, do sertão nordestino. O que seria o critério econômico do Nordeste? Uma pecuária que a gente tem aqui, pecuária extensiva, atividades do setor primário, agricultura, tirando o litoral que é bastante industrializado, certo? O que seria o critério físico daqui do Centro-Sul? Dá para falar que esse pedaço todo é tropical e cerrado, né? Aqui seria subtropical. Essa região aqui litorânea, região da Mata Atlântica. E o que seria o critério econômico do Centro-Sul? As indústrias. Beleza? Anotem isso, por favor. A divisão do Milton Santos em 1979, 4 Brasis. Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste concentrada. Reparem, Tocantins, nessa divisão do Milton Santos, ele colocou no Centro-Oeste, certo? O que seria a região concentrada? Mais importante aqui, né? Primeiro, qual critério que o Milton Santos ele desenvolveu? O critério que ele desenvolveu é a questão de inserção maior ou menor, tá, na globalização, num meio que o Milton Santos chamava de meio técnico, científico e informacional, que seria aí a terceira fase da Revolução Industrial. Dá para a gente falar que a Amazônia ela é a menos inserida, porque ainda tem atividades ligadas ao extrativismo. Depois vem o Nordeste, porque ainda são atividades ligadas aí ao setor primário, agricultura, pecuária, exceto o litoral, hein? O litoral nordestino a gente tem indústria. Depois viria o Centro-Oeste, onde as atividades elas estão ligadas também à agricultura e pecuária, só que é o agronegócio. É uma agricultura e uma pecuária extremamente moderna. Vamos pensar, né, por esse ponto, né, com maquinário, tá? Alta produção, alta produtividade. E, por fim, a região concentrada, que seria mais inserida, né, no meio técnico-científico, na globalização. A região concentrada, ela pega o Sudeste e pega o Sul. E ela se destaca principalmente pela presença dos tecnopolos. O que são tecnopolos? Centros avançados de pesquisa e tecnologia. Tá? Seria uma integração entre
universidade e indústria de alta tecnologia. A gente tem de monte aqui nessa área. Por isso que o Milton Santos chamou de região concentrada. Beleza? Então, esses aí são os assuntos que a gente viu. Aí cai um exercício desse na Unesp de 2017. Olha só, quais foram os 2 critérios utilizados para a regionalização apresentada no mapa? Essa regionalização é a do Milton Santos. Os 2 critérios, a questão da globalização, né, a inserção maior ou menor na globalização, e a inserção no que ele chama, né, na época ele chamava, de meio técnico científico informacional. Tá? Cite 2 características da região concentrada. Dá para a gente falar da presença dos tecnopolos, dá para a gente, que são as universidades, né? Dá para a gente falar das indústrias de alta tecnologia, né? Da parte de informática, né? Da parte aí de tecnologia de informação, né? As indústrias totalmente ligadas à globalização. Beleza, gente? É isso então. Por hoje, essas aulas 11 e 12, o que vocês tiverem de dúvida, eu vou explicar direitinho lá no grupo, como é que funciona, tá? E a videoaula dessas aulas é isso. Tamo junto, galera.